Os elefantes são ícones de sabedoria, poder e graciosidade. Gigantes majestosos que vagavam livres pelos continentes. São conhecidos pelos seus profundos laços familiares e o espírito brincalhão. Eles caminham ao lado dos humanos há séculos. Outrora símbolos da realeza e reverenciados em batalhas, os elefantes ocupam há muito tempo um lugar sagrado na história da humanidade. Mas essa relação nem sempre foi boa. Por gerações, eles suportaram dificuldades, sendo forçados a trabalhar, lutar e se apresentar. Na Tailândia, o futuro deles agora depende de duas mulheres extraordinárias, determinadas a recuperar a confiança deles, a dignidade e o direito de serem selvagens outra vez. Elefantes retornam à natureza. Antes das máquinas remodelarem o mundo moderno, os elefantes foram os primeiros carregadores de peso do Sudeste Asiático. Foram respeitados como trabalhadores e guerreiros. Na antiga Tailândia, esses gigantes eram liderados por reis em batalhas. Eram figuras imponentes de força e estratégia, que despertavam medo nos exércitos adversários. Como os cavalos no Ocidente, eles eram a base do poder militar, mas muito mais imponentes. E não eram só temidos, eram reverenciados. Mais de 100 mil elefantes chegaram a vagar livres pela Tailândia. Hoje, só restam cerca de 2.500 na natureza. É um lembrete preocupante de como as coisas podem mudar com rapidez. Para quem não conhece, a Tailândia com frequência é vista como uma terra misteriosa. Onde templos antigos se erguem na selva e torres douradas refletem séculos de devoção. Mas além da beleza, essa é uma nação profundamente enraizada na tradição. E poucos símbolos são tão duradouros quanto o elefante. O legado deles não é só de guerra e trabalho. Nesse reino budista, há muito tempo os elefantes são símbolos de paz, sabedoria e poder divino. Muitos ainda fazem oferendas a Ganesha, a divindade com cabeça de elefante, e ao elefante branco, uma criatura rara e sagrada ligada à realeza. Esses animais não são míticos, são reais, apesar de serem bem raros. Alguns elefantes domésticos ainda vivem em vilas tradicionais, ajudando a arar os campos ou a carregar as ferramentas e as colheitas, como já fazem há gerações. Mas nem todos têm tanta sorte. Outros passam a vida se apresentando em circos ou espetáculos na beira de estrada, onde os aplausos e o dinheiro dos turistas mantêm o ciclo. Em cidades como Bangkok, os elefantes jovens às vezes são levados por ruas lotadas para pedir esmola, longe das florestas onde pertencem. Para muitas famílias, esses elefantes são um meio de sobrevivência. Mas para outras, essa é uma vida de sofrimento silencioso. E para uma mulher tailandesa, é um chamado para a ação. Nas colinas verdes da província de Chiang Mai, no norte da Tailândia, Sanduen Lek Chailet dedica sua vida a resgatar elefantes de vidas de dificuldade. O que começou como um modesto refúgio cresceu e se tornou um parque natural de elefantes, um santuário para alguns dos elefantes mais vulneráveis da Tailândia. O vínculo profundo de Lek com esses gigantes gentis permite que ela ganhe a confiança até mesmo dos elefantes mais traumatizados, ajudando eles a se curarem sem ser à base do medo ou da força. A abordagem é simples, mas poderosa.
baseada na paciência e na compaixão. Aqui nós os treinamos com amor. Nós damos a eles muito amor e fazemos com que confiem em nós. Inspirada pelo trabalho de Lek, uma voluntária holandesa chamada Antoinette van de Water chegou ao parque para ajudar. Muito comovida com a situação desses elefantes e com um compromisso inabalável de Lek, Antoinette deixou sua casa na Holanda e se dedica a essa causa. Junto com uma pequena equipe de cuidadores dedicados, Lek e Antoinette trabalham lado a lado para dar aos elefantes da Tailândia uma segunda chance na vida. Dos cuidados diários à arrecadação de fundos e conscientização, Antoinette apoia o santuário de toda forma que pode. Mas ambas sabem que é preciso mais. A próxima missão é encontrar mais elefantes que precisam ser resgatados com urgência e trazê-los para a segurança do santuário. No caminho, elas pretendem informar a população, despertar compaixão e contar as histórias desses elefantes às comunidades locais que encontrarem pelo caminho. Nem todos os elefantes domesticados na Tailândia vivem a mesma vida. O tratamento muitas vezes depende do caráter e das escolhas dos donos e cuidadores. Os homens que os treinam e montam neles geralmente visam lucro. Alguns elefantes ainda trabalham em comunidades rurais e são cuidados com respeito. Mas muitos ficam em acampamentos de elefantes pelo país e são treinados para se apresentar e transportar centenas de milhares de turistas que visitam a Tailândia todo ano. Enquanto alguns são bem tratados, muitos vivem em condições precárias e deploráveis. As raízes desse problema remontam a décadas. Elefantes selvagens eram capturados e forçados a trabalhar em acampamentos de extração de madeira, ironicamente ajudando a destruir as próprias florestas que um dia foram seus lares. A extração de madeira foi proibida em 1989, então hoje os elefantes não são mais usados para isso. Há pouca demanda pela força dos elefantes no mundo moderno. Em cidades movimentadas como Bangkok, alguns elefantes ainda são obrigados a trabalhar por longas horas, gerando poucos lucros para seus cuidadores e sobrevivendo com o mínimo de comida e descanso. Forçados a andar por ruas lotadas, os elefantes correm o risco de serem atropelados e recorrem a alimentos estragados nas lixeiras. Pedir esmola com elefantes é ilegal em Bangkok, então os cuidadores os escondem sob a rodovia de dia. Aqui, os elefantes ficam parados esperando, enquanto seus cuidadores preparam pequenos sacos de comida para vender. Ao anoitecer, a cidade ganha vida e os elefantes são levados para as ruas mais movimentadas da cidade. Os elefantes trabalham longas noites pedindo esmolas, cercados pelo trânsito, o barulho e as luzes piscantes. É um ambiente opressor para animais tão sensíveis. Alguns são drogados para aguentar.
Para mudar essas vidas para melhor, Lek e Antoinette têm que encontrar os elefantes que mais precisam ser resgatados. Bem-vindo a Surim. Lek e Antoinette vão ao Festival de Elefantes de Surim. Um evento anual onde centenas de elefantes domesticados são trazidos de todo o país. Ao longo de vários dias, o festival expõe a rica herança cultural da Tailândia. Dançarinos em trajes tradicionais se apresentam ao lado de elefantes em desfiles coreografados. Um espetáculo impressionante para os visitantes, mas que esconde uma realidade preocupante. Os elefantes passam várias horas se apresentando no calor para o entretenimento da multidão e o orgulho dos seus donos. Nos bastidores, muitos elefantes estão exaustos, desnutridos ou com cicatrizes dos anos de trabalho duro. Apesar dos cuidados veterinários no local, fica claro que muitos que não são escolhidos para ser exibidos são considerados danificados. São elefantes marcados por ferimentos físicos e traumas emocionais. Lek e Antoinette caminham em silêncio entre os espaços, conversando com os cuidadores e ouvindo as histórias. Há muitos elefantes que precisam ser resgatados, mas o santuário só tem espaço para 2. É aqui que elas encontram os mais necessitados e oferecem uma chance para se curarem. A primeira elefanta que notam é Doc Nairn. Ela estava escondida num canto do festival, bem amarrada com uma corrente curta. Magra, retraída e visivelmente angustiada, ela foi retirada do festival devido ao seu comportamento imprevisível. Fazendo mais perguntas, Lek e Antoinette descobrem que Doc Nairn está no meio de um processo de treinamento brutal, onde elefantes são domados e forçados a se apresentar. A ajuda, enfim, chegou. A segunda elefante que encontraram é muito maior e faz parte do espetáculo principal. O nome dela é Sri Nuan. E como tantos outros, o passado dela é repleto de dor. Ela já trabalhou como elefanta de trilha, transportando turistas por horas todo dia, com pouco tempo para comer ou descansar. Toda noite, ela era acorrentada perto de um arrozal. Certa noite, com fome, ela se soltou para procurar comida. O dono do arrozal revidou, disparando um estilingue que a cegou do olho esquerdo. Lek e Antoinette escolheram as 2 elefantas. Agora, precisam conseguir a liberdade delas. Elas negociam com os donos e verificam os documentos para garantir que tudo está dentro da legalidade. Os preços dos elefantes variam de acordo com a saúde, idade e condição. Os donos de Doc Nairn pediram quase $8.000 pela libertação dela. E não há tempo a perder. Ela já está em treinamento.
Gravações históricas revelam os métodos cruéis de treinamento usados para domar elefantes jovens. Alguns filhotes começavam o treinamento já aos 3 anos de idade, presos por semanas em jaulas de madeira ou amarrados para aprender a se submeter. Eles eram equipados com selas, arreios e correntes permanentes nas pernas. E ensinados a obedecer por meio de pressão e por uso de ganchos. Para muitos, esse era o início de uma vida de trabalho ou apresentações. O processo era longo, penoso e deixava cicatrizes duradouras, tanto visíveis quanto ocultas. Os elefantes são conhecidos pela sua inteligência, memória aguçada e natureza gentil. E quando Doc vê Antoinette, ocorre uma mudança. Há um lampejo de curiosidade nos olhos dela. Uma conexão hesitante, como se ela sentisse que sua vida está prestes a mudar. Por enquanto, Doc continua acorrentada perto de um arrozal, com pedaços de madeira atrás das orelhas para manter a cabeça parada. Antoinette ainda não pode tirar isso, até que a papelada esteja pronta e os recursos estejam garantidos. Mas o tempo está acabando. Doc está tão frágil, tão machucada pelo processo de treinamento, que se não for resgatada, pode não sobreviver por muito tempo. Enfim, após meses de preparação, Antoinette consegue a papelada. Doc Nern e Sri Nuan são libertadas e a viagem para o norte pode começar. Saindo da antiga cidade de Ayutthaya, ao norte de Bangkok, Antoinette parte com as suas 2 elefantas resgatadas. Um trajeto de 950 quilômetros ao norte até o Parque Natural de Elefantes, na província de Chiang Mai. Lá na frente, uma nova vida e uma nova família as aguardam. No parque, a manada resgatada por Lek cresceu e se tornou uma grande família. Cada elefante carrega a sua própria história de sobrevivência. No coração da manada está May Perm. Agora com 89 anos, ela foi a primeira elefanta que Lek resgatou e continua sendo a matriarca do parque. May Perm formou um grupo familiar unido com outros 2 elefantes, Hope e Jokia. Hope é um filhote brincalhão de 5 anos. Ele chegou ao santuário só com alguns meses de vida. Jokia, que foi usada na extração de madeira, carrega cicatrizes ainda mais profundas. Cega dos 2 olhos por um estilingue, após desobedecer ao dono, Jokia conta com a May Perm para conforto e orientação. E raramente se afasta dela. O trio tem um vínculo notável, mas não isento de dramas.
A tromba de Mayperm carrega as marcas dos combates animados do jovem Hope. Hope chegou ao parque como um órfão doente, infestado de parasitas e lutando contra uma doença hepática. A mesma doença que tirou a vida da mãe dele. Agora, cheio de energia, costuma lutar com seu melhor amigo, um elefante de 4 anos chamado Jungle Boy. Juntos, eles representam o maior sucesso do parque. Uma segunda chance na infância e um futuro onde os elefantes podem ser elefantes de novo. Na estrada, Doc e Sirinuan estão há 4 semanas de um novo começo. Pouco a pouco, a equipe avança em direção ao santuário. No caminho, Antoinette vê uma oportunidade ainda maior de não só resgatar 2 elefantas, mas também reacender o respeito de uma nação por esses animais magníficos. Em cada parada, ela conta a história das elefantas, ensinando as comunidades locais sobre o papel vital que os elefantes têm nos ecossistemas e na cultura da Tailândia. Antoinette visita os templos budistas, oferecendo cuidados médicos gratuitos aos animais de estimação dos moradores, atraindo a comunidade para conhecer os elefantes e aprender sobre a luta deles. Em escolas próximas, ela planta sementes de esperança para o futuro, inspirando a próxima geração a ver os elefantes não como mercadorias, mas como tesouros a se proteger. As crianças se reúnem alegres, ajudando a cuidar, alimentar e até desenhando os elefantes que mais gostaram. Não é difícil ver a magia que os elefantes inspiram, em especial nos corações dos jovens. Mas a jornada não está livre de desafios. Cada distrito por onde passam exige novas inspeções. Montanhas de papéis que precisam estar em perfeita ordem. E para elefantes desacostumados a viagens longas, há também o estresse. Em dado momento, sem querer, Sirinuan fere Doc, que é bem menor. Ela entra em pânico, forçando o caminhão a parar. A equipe cuida do ferimento com cuidado, aplicando antisséptico para prevenir infecções. E dando tempo para que ela se acalme antes de seguir em viagem. Cada quilômetro traz obstáculos novos, mas também as aproxima de casa. No parque, não é incomum ver elefantes com manchas de antisséptico na cabeça, na tromba e no corpo. O Santuário de Lek não é só um lugar para andar livre. É também um hospital para elefantes, onde os feridos e machucados são curados. Um dos sobreviventes mais notáveis é Bun Kun. Nascido na década de 1950, ele passou grande parte da vida trabalhando na extração de madeira e depois pedindo esmola nas ruas. Ao crescer, desenvolveu 2 presas magníficas, até o dia em que tudo mudou.
Acorrentado a uma árvore, Buncum foi atacado por caçadores. Eles o drogaram, cortaram fora uma das suas presas e deixaram a outra cortada. O ferimento aberto gerou uma infecção grave, que se espalhou pelo rosto e pelo corpo. Quando Leque e sua equipe veterinária o encontraram, o estado dele era crítico. Eles davam a ele 50% de chance de sobrevivência. Mas no Parque Natural de Elefantes, Buncum encontrou segurança e uma chance de se curar. Toda semana, os cuidadores vão até as colinas próximas, conhecidas como Refúgio dos Elefantes. Atrás de ervas medicinais entre as árvores altas da floresta. Quando encontram as plantas certas, eles preparam os remédios de forma manual. Parte de uma antiga tradição de curar elefantes com os recursos da natureza. De volta ao parque, eles tratam com cuidado o antigo ferimento de Buncum. Mesmo depois de muitos anos, a infecção na cavidade da presa persiste. O tratamento é doloroso, mas Buncum é paciente. E de alguma forma sente que cada visita o aproxima um pouco mais da recuperação. Hoje, Buncum vive feliz no santuário. A presa que restou continuou crescendo e ele recuperou a força, se tornando o macho dominante do parque. Nem todos os elefantes machos da Ásia desenvolvem presas, mas nos que desenvolvem, elas surgem por volta dos 4 anos de idade. As presas nunca param de crescer e, na natureza, podem atingir até 1,5 metro de comprimento. Mas muitos elefantes em cativeiro tiveram um crescimento das presas e a liberdade interrompidas. Agora, para uns poucos sortudos, a jornada para uma vida melhor está prestes a começar. Após 4 longas semanas na estrada, Antoinette e as elefantas chegaram em casa. Enfim, elas estão nos arredores do parque, onde Leque e a equipe os aguardam. Durante a viagem, o bem-estar das elefantas foi primordial. Em cada parada, elas ganharam banho, comida e cuidados médicos para se manterem fortes para a longa viagem que as aguardava. Agora, a última parte da viagem vai ser feita a pé. Ao se aproximarem dos portões do santuário, uma pequena manada se reúne para recebê-las. Curiosa com as recém-chegadas. Os voluntários e cuidadores dão boas-vindas a Dokner em Sirinuan. Enquanto um sacerdote budista oferece uma benção para as novas vidas que as aguardam.
Em seguida, é hora das apresentações. Hope, o filho travesso de 5 anos, não perde tempo investigando as recém-chegadas. Curioso e cheio de energia juvenil, ele cumprimenta a Sirinoan da forma tradicional, com um toque suave de tromba. A jornada de Hope também não foi fácil. Ele chegou ao parque após a morte da mãe, com sua jovem vida já marcada pela perda. Foram necessários meses de cuidados pacientes e gentis de Leck e sua equipe para reconstruir a confiança dele. Ainda tá treinando Hope, né? Sim, eu ainda treino ele todos os dias. A gente diz para ele uma palavra nova para ele ouvir. Ele é muito inteligente e esperto. Assim como as pessoas, os elefantes são moldados por suas experiências e a cura leva tempo. No final do primeiro dia, Doc e Sirinoan continuam uma ao lado da outra. Ainda cautelosas, mas não mais sozinhas. Estão prontas para se tornarem parte da crescente família de Leck, onde paciência, amor e liberdade oferecem a chance de recomeçar. Mas para elefantes que já passaram por tanta coisa, não é fácil deixar a insegurança para trás. A insegurança de Sirinoan está enraizada em uma coisa maior do que o medo, uma dor profunda. Quando Antoinette a resgatou, descobriu que a tristeza de Sirinoan vinha de uma perda devastadora. Seu filhote recém-nascido havia sido tirado dela. Para uma mãe elefanta, o vínculo com seu filhote é tudo. Na natureza, os filhotes de elefante ficam perto das suas mães, em busca de alimento, proteção e abrigo. Mesmo em cativeiro, por instinto, as mães mantêm os filhotes por perto. Mas com muita frequência, os filhotes são separados, levados para espetáculos turísticos, zoológicos ou apresentações. Determinada a reunir mãe e filha, Antoinette iniciou uma busca que a levou até Phuket, um destino turístico popular no sul da Tailândia. Os filhotes de elefantes são uma grande atração aqui, treinados para entreter a onda interminável de visitantes. Antoinette seguiu todas as pistas até chegar a uma empresa de trilhas que também usava elefantes para apresentações. Mas a notícia que recebeu foi devastadora. O filhote de Sirinoan tinha morrido. Confundiu um cabo elétrico com uma mangueira de água e se eletrocutou. Era uma perda que nenhuma mãe, humana ou elefanta, devia ter que suportar. Desde o nascimento, os elefantes formam laços familiares fortes. Os filhotes recém-nascidos dependem totalmente das mães para se alimentar, bebendo leite materno por até 5 anos. Mas para criar um filhote é preciso ajuda. As mães que amamentam passam muito tempo comendo para produzir leite suficiente. Tias e avós costumam ajudar, oferecendo amor, proteção e orientação. Se uma ameaça surge, a família reage instintivamente, batendo a trompa no chão e formando uma parede protetora ao redor do filhote. No parque, esse sentimento de cuidado se estende ainda mais. A devoção de Leck aos elefantes é absoluta.
Graças aos esforços incansáveis dela, o Parque Natural de Elefantes cresceu sem parar na última década. Hoje, o local abriga mais de 30 elefantes resgatados, muitos ainda carregando as cicatrizes das suas histórias. Entre eles está Medo, uma elefanta de 36 anos, sobrevivente de um programa de reprodução forçada. Um joelho quebrado e um quadril deslocado a deixaram mancando para sempre. Mesmo assim, ela anda pelo parque com uma determinação notável. Cada elefante aqui teve sua liberdade comprada e recebeu a chance de redescobrir o que os elefantes mais amam: brincar. E quanto mais lamacento, melhor. Aqui, pela primeira vez em anos, esses elefantes vivem vidas normais. De forma extraordinária, novas famílias estão se formando. Elefantas adotam filhotes. Irmãos mais velhos cuidam dos mais novos. E os machos, como sempre, flertam sem nenhuma vergonha. É uma visão rara. Na natureza, os elefantes demoram a aceitar quem não é da família. Mas aqui, contra todas as probabilidades, está sendo construído um novo tipo de família. Uma família unida pela confiança, pela cura e por segundas chances. No parque, cada elefante é confiado a um cuidador dedicado. Eles garantem que os animais sejam bem alimentados, recebam cuidados médicos e, o mais importante, sejam tratados com respeito. Leque e os cuidadores usam um novo tipo de treinamento que não é baseado no domínio, mas na confiança e recompensa. Quando um elefante completa uma tarefa, é recompensado com um petisco, reforçando o bom comportamento sem medo ou dor. Leque acredita que os elefantes podem ser treinados sem afetar o espírito deles. Uma filosofia que poucos já ousaram tentar. Ainda é possível controlar os elefantes com menos de 4 anos. Um coice rebelde de um filhote pequeno pode doer, mas não causa danos permanentes. Mas conforme crescem, os riscos também aumentam. Hope e Jungle Boy, antes filhotes travessos, agora estão entrando na adolescência. As pequenas presas deles estão começando a aparecer, adicionando força e imprevisibilidade à sua natureza brincalhona. Enquanto isso, Srinuan encontrou um novo propósito. Ela age como tia da elefanta mais nova do parque, uma filhote chamada Pupia. Junto com Doc Nern, elas formam uma família pequena e unida ao lado de Mei Tok Ko e de Mei Laiton, outra sobrevivente com um passado doloroso. Mei Laiton perdeu grande parte do pé ao pisar em uma mina terrestre. Um lembrete permanente dos perigos que os elefantes enfrentam em lugares alterados pelo homem. Para manter os elefantes saudáveis, Antoinette realiza uma tarefa diária essencial: encher de comida a caminhonete nos movimentados mercados da cidade vizinha de Chiang Mai.
elefante asiático adulto pode comer até 200 quilos de comida por dia. Com mais de 30 elefantes no parque, é preciso muita banana. Melancias, cana-de-açúcar e abóboras também fazem parte do cardápio. Os elefantes já sabem o que significa a chegada da caminhonete. Antes de vir para cá, Sirinuan sobrevivia com alguns restos de cana-de-açúcar por dia. No começo, ela corria para as plataformas de alimentação, desesperada para comer o máximo que pudesse. Mas aqui, ela aprendeu que há comida suficiente para todos. Cada elefante recebe uma cesta cheia de comida. Então não precisa brigar. Os elefantes até ajudam a contribuir com os custos operacionais do parque. Depois que toda essa comida é digerida, nada é desperdiçado. O esterco é coletado, limpo e amolecido por meio de um longo processo natural. Depois de lavado, tingido e deixado para secar ao sol, ele se transforma em uma coisa nova. Papel feito com esterco de elefante. Uma forma inteligente e sustentável de transformar resíduos em uma coisa bonita. Um ano se passou desde que Sirinuan e Doc Nern chegaram ao parque. E ambas estão aos poucos encontrando seu lugar na manada. Sirinuan abraçou sua nova vida. E como elefantes na natureza, ela gosta de brincar com os filhotes Hope e Púpia. Púpia, ainda bem nova, está aprendendo a ficar de pé. E cada queda faz parte do aprendizado. Em qualquer idade, os elefantes adoram brincar. Mas Doc ainda carrega as cicatrizes mais profundas do passado que teve. Ela fica mais tempo com sua pequena família adotiva, buscando conforto, em especial na companhia de Sirinuan. Ela ficou mais forte, mais saudável, e seu corpo se fortaleceu após anos de privação. Mas a confiança demora mais para se recuperar. A hora do banho é a preferida dos elefantes, dos cuidadores e dos voluntários. Enquanto os elefantes mais jovens brincam e esguicham a água, Doc fica perto da sua família, com receio de deixar pessoas se aproximarem. O treinamento brutal que ela suportou ainda ressoa, uma sombra que os cuidadores esperam que o tempo e a gentileza um dia dissipem. Mas aqui, entre amigos e em liberdade, há esperança. Lek e Antoinette tiveram sucesso na missão de trazer Doc e Sirinuan para um lugar onde são amadas, respeitadas e parte de uma coisa maior que elas mesmas. O trabalho de Antoinette continua, ajudando Lek a arrecadar fundos para manter e expandir o parque, garantindo que cada elefante aqui tenha o espaço e o cuidado que merece. Alimentar a manada é um desafio diário. Dos feridos aos antes esquecidos, o santuário é a recompensa de muito esforço. Uma segunda chance para vidas antes moldadas pelas dificuldades. Dizem que um elefante perdoa, mas nunca esquece. E aqui, entre esses gigantes resilientes, o perdão floresce.
Aqueles que um dia foram feridos estão aprendendo a se curar, graças à dedicação inabalável de almas corajosas como a de Leque e Antoinette, determinadas a dar a eles o futuro pelo qual vale a pena lutar.